Começando aqui a nossa live de oração. O Senhor colocou esse propósito, esse desejo no meu coração, na virada do semestre. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Ele traz a existência. E no final do semestre, do último semestre, no último dia de junho, primeiro dia de julho, eu tive a oportunidade de buscar, me consagrar para que o Senhor me falasse qual seriam as novidades do semestre, do novo semestre. Então uma delas foi essa. Nós fazíamos antes 2 lives que se parecem, são semelhantes a um culto durante a semana, uma na quarta-feira e uma no domingo. E o Senhor me deu essa novidade de passar a live de quarta-feira para sábado e mudá-la mudar o conceito, mudar o propósito e fazê-la apenas falando de oração e com o povo, pelo povo, com o povo, por mim, e falando um pouquinho de oração para aprender um pouquinho dela. Então, no sábado passado, nós iniciamos isso dessa forma, e a primeira direção que eu recebi do Espírito Santo foi de falar um pouquinho da oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Só um instante que a apóstola Larissa vai entrar também. Eu a convidei e ela aceitou meu convite. Ela está pedindo o link para entrar pelo Facebook. Então nós vamos falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Nós começamos no sábado passado, baseado no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do verso 9, Jesus já conduz os discípulos, o povo, dizendo: portanto, vós orareis assim. E no sábado passado nós falamos sobre essa primeira frase: Pai nosso que estás no céu. E falamos sobre a necessidade de nós começarmos a oração sabendo quem somos, sabendo que somos filhos de Deus e que estamos conversando com o nosso Pai, com o Pai. E a gente precisa começar uma oração com esse sentimento de liberdade, com esse sentimento de confiança, de intimidade. E hoje nós vamos falar sobre a segunda frase. Antes da gente orar, a gente vai falar sobre essa segunda frase da oração que Jesus deixou como modelo, não para uma repetição, mas para nos conduzir e a gente ter consciência do que nós da maneira, do nosso posicionamento, da nossa postura em oração. Oi, apóstola. Eu não estou conseguindo colocar a nossa cara juntos. Estranho, né? Estou apertando aqui, mas não estou conseguindo. Não sei como fazer, não sei o que mudar. No Facebook está aparecendo a gente junto, né? Pode ser assim, né? Ah, agora sim. Eu não sei mexer nesse negócio direito. Consegui. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Por estar aqui conosco para orar. O que eu tive direção para fazer, sempre antes de começar a orar, dar uma direção,
de como fazer isso, né? Da postura na hora da oração. É porque a gente tem muito uma mítica, né? Uma fantasia de que é necessário uma postura para falar, palavras certas, palavras rebuscadas, quando na verdade o modelo que Jesus deixou, e eu estou me baseando, antes de começar a orar literalmente, eu estou me baseando em Mateus 6, a partir do verso 9, quando ele dá essa direção, esse start de como a gente pode orar, como a gente deve orar. Então, na semana passada eu falei sobre Pai, o Pai nosso que estás no céu. Então, quando a gente entrar na oração, a gente saber com quem que a gente está falando, saber que a gente está falando com o Pai, em quem a gente pode confiar e que nós somos filhos. Então, a certeza dessa herança, dessa paternidade, dessa confiança, isso muda a postura na oração, isso muda o jeito de falar, isso muda até a maneira como nós pediríamos alguma coisa, ou reclamaríamos de alguma coisa, quando a gente tem certeza de que a gente está falando com o Pai, com alguém que é íntimo, com alguém que nos gerou, ele sonhou conosco, ele sonhou com o que ele desejava para nós. Então, quando a gente começa a oração falando com o Pai, a gente até, né, eu até me emocionei na semana passada, né, chorei aqui, porque é tão maravilhoso a gente poder ter alguém com quem contar, ter um pai de verdade para contar com ele. E hoje eu estou falando da segunda frase, então cada sábado eu vou falar de uma frase dessa direção de oração de Jesus Cristo. Então hoje eu estou falando de santificado seja o teu nome. Então a gente começar uma oração sabendo que a gente está falando com o nosso Pai, sabendo que a gente está falando com alguém que nos ama, que nos gerou, que tem uma expectativa santa ao nosso respeito, que tem uma expectativa de proximidade, de intimidade. Isso já é maravilhoso. E um segundo ponto, saber que a gente está falando com aquele que é o suprassumo da santidade. Sabe? Nada pode macular. E aí, daí a gente já começa a se enxergar, a entender quem a gente é de verdade. Que a gente é pequeno, que a gente é falho, que a gente... ele é santo e a santidade dele nos constrange. Então a nossa postura na oração, ela muda. E eu estou um pouco lá e um pouco cá, porque aqui eu estou com a apóstola Larissa no Facebook, e aqui eu estou no Instagram com a Adriana, um beijo. A Maria Alice, um beijo. E a minha família, um beijo. Então, saber que quando a gente olha para Deus, para falar com Ele, Ele é santo, Ele é puro, nele não há maldade, Ele é o núcleo do amor, Ele é o núcleo da santidade. Isso já muda a nossa postura. E a gente já sabe que a gente precisa se render diante disso. Então a oração, ela não pode ser mecânica, ela não pode ter... Ela não pode, né? E quando eu digo não pode, eu acho que eu prefiro falar não deve. Não deve ser mecânica. Ela não deve ter palavras preparadas, pré-preparadas. Porque que relacionamento é esse automático? Se a oração é uma conversa, se a oração é um ponto do relacionamento, né? É um momento do relacionamento com Deus, que a gente tem com Deus, é falar com Ele. Então, por isso eu senti no meu coração de trazer esse ambiente primeiro, antes de começar a orar, sabe, apóstolo? E mostrar para as pessoas que a postura de oração não é ser o suprassumo da linguagem, da língua portuguesa, não é ser o suprassumo da teologia, é entender com quem a gente está falando em primeiro lugar, é saber que Ele é Pai e é saber que Ele é santo e que a santidade dEle nos constrange e nos faz querer ficar cada vez mais perto dele. Eu vejo a oração quando a gente tem esse tempo. Aqui, literalmente, eu pude fechar a porta do meu quarto. Não é nem o meu, é das crianças, mas enfim. Fechei a porta de um quarto.
e vim para cá me recolher para poder orar. Falando, para mim, traz o ambiente do céu para esse momento.